Alguém está falando no grupo aqui, só desculpa. A gente perguntando se é 6h30. Vou botar aqui. Alguém já respondeu, começando agora. O grupo é muito dinâmico, não precisa responder, todo mundo sai respondendo. Bom, hoje, boa noite, né, todo mundo. Eu resolvi trazer um artigo de um assunto que é, logicamente, interessante, mais complexo. E, Fred, eu te agradeço, Fred, de abrir o espaço aí para a gente na aula de quinta-feira, lá no Zoom de vocês, que é maior. Pela outra vez, até surpreendendo as expectativas, teve bem mais de 100 pessoas, e acabou tendo briga, não pôde entrar e tal. O pessoal viu depois, mas é legal assistir na hora, né, para quem quer. Então, para todo mundo estar sabendo entrar tranquilo, a gente tem capacidade para 500 pessoas, não duvido que quebre 500, não chega a isso. Então, tem espaço para todo mundo, para a aula de angiografia, que vai ser do mesmo estilo, só falando antes do artigo, né? Mesmo estilo da aula de OCT. Eu acho que vocês vão gostar porque é uma aula direta, achado, descrição, doença, macetes e biomarcadores também de angiografia. Então, eu acho que vai ser bem prática para vocês também. Esse artigo, então, hoje, como a gente gosta de falar de biomarcadores, falando de biomarcadores de atividade vascular na degeneração macular relacionada à idade usando o OCT-A. A gente fala muito de OCT-B, agora vamos falar de OCT-A. Na verdade, já começando, já terminando, o OCT-A ainda tem muito consenso para ser feito. É um exame relativamente novo, tem muita gente ainda engatinhando em OCT-A, todo mundo, porque tem muita coisa nova surgindo, de tanto marcador como melhora no exame, melhora na segmentação do exame. Então, é um exame que ainda não é definidor de nada, mas está começando a cada vez mais ajudar em tudo, em DMRI muito também. Então, esse artigo é um artigo lá do pessoal da Califórnia, do Doheny. Os dois, esses aqui são os estagiários ou residentes ou fellows deles, mas os dois principais autores, que é o Sada e o Saraf, são excelentes. O Sada é um dos caras que mais saca de imagem em retina, no geral, é chamado para dar sempre aula sobre inovação, imagem, tudo. É um cara extremamente inteligente. E o Saraf estava no evento da mácula da SBRV, um dos monstros, né, que discutiu os casos. É um cara fora de série. Bom, o artigo, o fundamento do artigo é tentar ver se o OCTA pode ajudar para a gente, se pode falar, se o OCT pode ajudar a gente, o OCTA, a definir a doença, a DMRI, não só ativa, inativa, quando tratar, quando não tratar. Então, todas essas coisas são ainda pesquisadas no OCTA. A gente sabe muito bem, como a gente já falou várias vezes, os biomarcadores indo ao OCTB estão cada vez mais bem definidos e ajudam muito a gente a quando tratar, quando não tratar e acompanhar, saber prognóstico e tudo. No OCTA, a gente está começando a ter algumas definições. Então, no OCTA, já tinham antes desse artigo, um artigo de 2018, antes desse artigo já tinham várias descrições para os complexos não vasculares. Então, vocês já devem ter ouvido falar. O padrão em CIFAN, igual o CIFAN de anemia falciforme, né, de periférico, o padrão em medusa, o padrão angulado, o padrão em árvore morta. Tinham vários nomes, né? E os que mais pegaram, e a gente vai falar nesse artigo, são os dois primeiros, que é o CIFAN, que é como se fosse um tronco com uma ramificação, e o padrão em medusa com vários troncos principais e ramificações ao redor. Todos eles foram usados para caracterizar tipo 1, né, abaixo do epitélio pigmentado, membrana tipo 1, e no tipo 3, que a gente sabe que é intrarretiniana, são geralmente pequenos tufos vasculares, então não chegam a formar vasos grandes, grossos, como a gente vai ver aqui, que não são abaixo do epitélio pigmentado, não é vaso de córeo capilar, é vaso intrarretiniano. A gente vai falar de neovaso tipo 1. Bom, então, eles, para estudarem isso, começaram a pegar uma população de pacientes com neovaso tipo 1, secundária degeneração macular. Esses pacientes todos que foram incluídos tinham, por definição de degeneração macular, mais de 50 anos, tipo 1, abaixo do epitélio pigmentado, associada com descolamento do epitélio pigmentado, o mínimo que fosse, só com os olhos que tinham uma identificação perfeita
clara no OCTA é que eram colocados no estudo. Ou seja, se você fazia o OCTA no nível da coriocapilar, e lógico, a gente consegue ver também, né, hoje em dia, se você faz o corte na retina externa, você consegue ver os vasos quando estão invadindo ali a retina externa. Mas o padrão para se definir a membrana é na coriocapilar, no slab de coriocapilar. Então, quando você tinha definição, identificação da área toda da membrana, esse paciente era incluído. Se não tivesse uma identificação muito boa, com hemorragia, por exemplo, né, que ocultasse uma parte da membrana, esse paciente era excluído do estudo. E dividido em dois grupos. Um grupo que tinha neovascularização ativa e um grupo que tinha neovascularização ou lesão quiescente. A gente aprendeu aqui, esse artigo de 2018, a gente aprendeu um pouquinho depois que hoje em dia o nome mais correto é falar em membrana neovascular exudativa ou não exudativa, tá? Mas falar ativa ou quiescente não está errado, igual falar polipoidal e não falar negócio tipo um aneurismático, tá? Mas o nome correto é membranas, então, exudativas e não exudativas. Qualquer evidência de atividade de doença no OCT espectral, no OCTB, era considerado como atividade. Podia ser fluido intrarretiniano, subretiniano ou líquido, um descolamento de epitélio pigmentado com fluido, quando tinha hemorragia, sub-EPR ou acima do EPR, isso era considerado como atividade. E para a membrana inativa, né, ou não exudativa, você podia ter uma membrana naive, ou seja, sem tratamento, ou uma membrana tratada, mas que tivesse pelo menos 6 meses antes do último tratamento. Ou seja, pelo menos 6 meses sem tratar e sem nenhum sinal de atividade com líquido. Essas eram as membranas chamadas quiescentes no estudo ou não exudativas. Bom, aqui só para exemplificar, ainda falando aqui, quando eles fizeram as imagens, depois eu vou falar da imagem. Eles fizeram os scans 3x3, a gente sabe que hoje em dia está evoluindo cada vez mais, os aparelhos agora já fazem 6x6, e já tem os protótipos novos fazendo o quadrado 12x12, ou seja, cada vez maior o espectro da imagem no CTA, 3x3 é o menor deles, né, nos iniciais. Quando eles fizeram esse estudo só tinha 3x3 ainda. E fizeram a segmentação automática pelo CTA. A gente sabe que isso pode dar problema, tem que estar muito atento. A segmentação automática era feita pelo software que gerava uma imagem en face da projeção da membrana, se ajustando ela ao nível do epitélio pigmentado, na coriocapilar. Quando você tinha algum erro de segmentação, chama de sinal de decorrelação, que você não conseguia acompanhar a linha do epitélio pigmentado, aí eles tinham que fazer a segmentação manual, tá? Para que englobasse o complexo neovascular todo. Então, nem sempre é tão fácil você fazer segmentação automática. Cada vez mais os softwares estão melhorando, tentando melhorar. E o ACTA, né, os aparelhos estão tentando melhorar a aquisição das imagens, mas quando isso não acontece, tenta fazer a segmentação manual, que é extremamente, vai dar muito mais trabalho. O ACTA, para quem não tem hábito, dá trabalho. Não é tão rápido quanto o ACTB, que num piscar de olhos você faz a imagem. Dá muito mais trabalho. Então, aqui, por exemplo, ele mostra um exemplo de lesão. Aqui um paciente com, isso aqui a gente já sabe como se fala, né? Uma elevação irregular e rasa do epitélio pigmentado, é o Sayer, mas já com pouco, não é Sayer mais porque aqui ó, você já tem um pouco de líquido. Então essa é uma membrana, teoricamente, pouco líquido. Até alguém mandou hoje no grupo uma lesão parecida, eu acho que tinha um pouquinho já de líquido. Então você trata isso daqui porque já tem líquido aqui subretiniano, tá? Aí aqui já tratado e aqui depois. Mas vocês veem, essa aqui é uma membrana quiescente. E essas duas aqui é uma membrana antes e depois do tratamento. Se você olhar o padrão, esse aqui é um padrão medusoide, padrão em medusa. Você tem os ramos vasculares, mas um grande complexo vascular com vários vasos, arcadas periféricas ao redor do tronco maior. Então, esse é o padrão em medusa. Vocês veem que mesmo depois de tratado, diminui um pouquinho, aqui se você pega por essa setinha aqui e essa, diminui um pouco a área periférica, a gente vai falar depois em fractalização da membrana neovascular, mas não muda tanto. Então, no OCTB é melhor para fazer segmento. Eles estão querendo criar maneiras do OCTA também ajudar, mas é muito mais fácil olhar, tem líquido, não tem líquido. Tá? Aqui já é um padrão mais, que eles chamam de CIFAM. Na verdade, é uma membrana que estava quiescente, e aqui você tem um tronco e os ramos que vêm ao redor. Mas não é um padrão, você vê o tronco aqui onde tem um asterisco,
E é um tronco que sai da árvore, não é uma coisa redor, né? Uma coisa englobando a área toda, que é diferente do padrão em medusa. Aí, isso. Então, aqui, eles falam sobre... Tem vários padrões anatômicos de membrana neovascular, foram estudados e foram colocados esses padrões morfológicos, principalmente medusa ou sifan, que a gente já mostrou ali. E, a partir disso, você tinha as ramificações com pequenos vasos, que eram definidos como pequenas anastomoses, com inúmeros vasos radiais, partindo de um ramo, de um branch comum, maior, que era o que dava o padrão de medusa ou sifan. O complexo neovascular ele foi dividido num segmento interno, que é o que ele mostra aqui na figura. Então, pegava aqui a lesão inteira, isso aqui que eles chamam de medida quantitativa da lesão vascular. Então, eles separavam numa parte central e no outer fringe, ou seja, na ramificação periférica. Então, lesão total, 20% externo, 80% interno. E eles faziam isso para tentar quantificar, porque na observação, como eles viam que os vasos periféricos diminuíam mais, talvez dividindo central de periférico, você conseguisse comparar melhor. Por isso que eles queriam medir atividade a partir mais da parte periférica. A partir daí, eles fizeram o que eles chamam de fractalização, que é um parâmetro novo em OCTA. Novo já desde 2017, 2018, que a fractalização ou renderização é você fragmentar os vasos para que você consiga contá-los, torná-los em números, e não só no olhar e ver a imagem. É você contar o número de vasos ou ramos. Para isso que serve a fractalização. Ela permite que você acesse a arquitetura do network vascular e a complexidade do padrão dela, podendo fazer contagem. Essa fractalização, tá vendo? Ela mede por caixas, é como se dividisse a lesão em várias caixinhas, e aí você consegue medir por caixa a quantidade de vasos esqueletonizados ou não. É muito complexo, né? Falando assim, parece muito complexo. Não sei se eu estou conseguindo facilitar para vocês. Mas isso resume uma coisa. OCTA é complexo. Ou seja, para você conseguir fazer o acompanhamento de um paciente, a gente está falando de renderização, fractalização, lesão central, outer fringe, isso tudo para analisar fluxo, contar em caixinhas e ver se melhorou ou não melhorou. Então, ainda, isso é o início. Tudo tem um início. O OCTA vai ajudar muita gente, mas ainda é ligeiramente mais complexo do que o ACTB, que tem muito mais biomarcador por causa disso. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui já está falando da fractalização. O que você faz? Você pega o complexo neovascular e fractalização, está vendo? Você decompõe ele em vários vasículos, não tem esse nome, mas vários vasos pequenininhos, e você divide essas áreas em pequenos cubos e você consegue jogar isso em números num gráfico. A partir daí você vê se houve uma diminuição da quantidade dos vasos, né, da quantidade dos boxezinhos e da quantidade de vasos dentro de cada boxezinho, e isso pode ajudar você a ver se o fluxo da membrana diminuiu. Tá? Então aqui, ó, só para vocês entenderem, esse padrão A é um padrão em medusa. Troncos com ramificações 360 graus. Padrão em medusa pós-tratamento. Medusa, tronco principal, ramificações. E o padrão em Sifan? Os vasos aqui, ó, troncos vasculares com um padrão saindo como se fosse um ramo de árvore. Tá? O Sifan, na verdade, é um organismo do mar, né, que parece como se fosse uma estrela. Assim. Eu não sei o nome exato que se dá em português, mas tem o tronco principal, esse é o padrão Sifan, com as ramificações a partir como se fosse a copa de uma árvore. Tá? Bom, a partir daí, resultados. Eles pegaram 31 olhos de 21 pacientes, incluíram no estudo. 11 olhos tinham neovaso exudativo, desde o início, foram tratados, e 20 olhos, ou seja, 11 e 20. 20 olhos tinham padrão não exudativo ou quiescente. O número médio de injeções intravítreas que esses pacientes receberam antes do baseline era de 14, tinha gente que não tinha recebido nada, a gente já tinha recebido 14 ou mais injeções. Como eu volto a falar, era considerado membrana quiescente ou não exudativa, que você já tinha 6 meses de acompanhamento sem exudação. O período entre o baseline e o follow-up foi de mais ou menos 5 a mais ou menos 4 a 7 semanas, né? De 5 mais ou menos 1 a 2 semanas.
Então, mais ou menos um padrão de 2 meses de acompanhamento, aí vocês falam, pô, mas o follow-up foi muito pequeno. Na verdade, eles não estavam querendo saber a longo prazo. Aí vocês vão, vamos criticar. Follow-up pequeno demais, chega que começa 6 meses. Depende qual é o outcome primário do estudo. É avaliar se tem modificação do padrão neovascular com a injeção intravítrea. Então não importa se você fizer 20 ou se você fizer uma. O follow-up é curto. Ele só quer saber se houve modificação e a partir daí traçar um piloto de, poxa, teve uma modificação nas ramificações do outer fringe. Então vamos fazer agora um estudo maior de 1 ano para saber se durante 1 ano esse outer fringe diminui mais ou a parte vascular dos 80%. Então, para o que ele queria, o outcome primário era saber se houve modificação. Então não precisa de um acompanhamento longo, é um estudo bem feito. Tá? Tudo depende do que você quer saber. Ele não está falando de visão, se melhorou mais ou menos, é um acompanhamento curto. Vai ter que analisar isso tudo quando você vai analisar lá o objetivo primário. Morfologicamente, nos pacientes que tinham membrana não exudativa ou quiescente, 8 deles tinham padrão de Sifan, 5 tinham padrão medusoide e 6 indistintos. Era difícil você padronizar de um ou de outro. Era o meio termo. Todas as lesões tinham um vaso proeminente central. Umas tinham um vaso proeminente e o padrão de medusa, outros um vaso proeminente e o padrão de copa, que é o Sifan. Das lesões ativas, 2 tinham padrão de Sifan, 5 padrão de medusa e 4 tinham padrão indefinido. Tá? Então vocês percebam que mesmo sendo o N pequeno, dá para mais ou menos, não é sempre, isso não é uma verdade verdadeira, mas dá para se ter uma estimativa, vários outros trabalhos já mostraram isso também, eu vou falar mais à frente, que a membrana quiescente costuma ser no CTA mais para o lado do Sifan e a membrana ativa mais para o lado da medusa. E por que isso? Isso ele vai falar mais depois da discussão. O padrão em Sifan, que você tem um único vaso mais proeminente, em vez de uma rede de grossos vasos com uma rede ao redor, esse padrão de tronco único denomina uma certa cronicidade da doença. Então, ou é um paciente que está estável, que já tratou, ou é um paciente que está desenrolando, ele está crônico, mas ele não está desenvolvendo líquido. Então, já derivando desse trabalho aqui, falando de outro já, que eu não estou falando aqui, mas que eu já li, o padrão em Sifan é o que mais preocupa com aquele aspecto, aquela velha discussão, deixa fluido, não deixa fluido. O padrão em Sifan, no OCTA, tem começado a gerar uma discussão de que quando você tem um Sifan, é uma membrana mais crônica, portanto, ela tem uma menor aporte de oxigenação vindo da córeo capilar, portanto, é uma lesão, talvez, de maior predisposição à atrofia. Sifan, cronicidade. Então, pode ser que lá na frente, a gente tenha um trabalho que mostre num grupo grande que quem tem um Sifan desde o início no CTA tem uma projeção maior para fazer atrofia. E aí talvez você tolere mais fluido do que no padrão medusoide. Estão entendendo por que é importante os biomarcadores cada vez mais, mesmo sendo passinho a passinho, um trabalho como esse, faz uma observação, faz um trabalho maior, faz outra observação. Mas está vendo onde eles estão chegando? Então, a CTA ainda é difícil, mas pode ser que lá na frente ajude muito. Porque não dá muito bem para definir, só pela espessura da coroide, se o paciente lá na frente vai atrofiar ou não. Mas talvez por um padrão vascular, sim. Então, não tinha uma diferença estatística significativa em relação à área de lesão, à densidade vascular do baseline e no follow-up das lesões quiescentes. Não mudavam muito. Já tinha uma significância estatística quando você comparava a fractalização do ativo contra a tratada, ou seja, o antes e depois do tratamento, nas lesões ativas. Você tinha uma diminuição da fractalização, principalmente por conta do outer fringe. Tá? E você também notava, você notava também no segmento interno. Você diminuía o segmento externo e você tinha uma diminuição da fractalização do segmento interno, nos 80% internos. Aqui, a fractalização, FD é Fractalizing Dimension. Nos olhos que tinham membrana quiescente, era 1,44 na área total, sendo 1,35 no segmento interno e 27 no outer fringe. Quando você comparava com os que tinham membrana quiescente contra os que tinham membrana ativa, tinha uma significância estatística relacionada aos 3 parâmetros, ou seja, segmento interno total e segmento externo, quando comparados com a lesão ativa. Era menor sempre
na quiescente, tá? O tamanho da membrana. Porque geralmente era mais cifrando que medusoide. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, esse padrão aqui, ó, líquido intrarretiniano, antes e depois do tratamento, padrão medusoide. Vejam que dá para ver que a trama vascular, parece que aqui as áreas pretas aparecem mais, ou seja, tem uma diminuição da parte vascular. Mas é discreta. Já essa outra membrana aqui, ó, padrão Sifan. Aqui, ó, um tronco maior e um padrão em copa de árvore, tá? Aqui também. Então você tem um líquido e que absorveu, beleza. Aqui, ó, outro padrão Sifan. Você tem um tronco maior, a derivação para cá, e depois ele muda um pouquinho, fica aqui o tronco principal, mas diminui a membrana. Tá? Essa é uma membrana teoricamente mais crônica. Mas todas essas aqui ativas. Tá? Discussão então disso. A morfologia, todo mundo entendeu? Se alguém não entendeu, me fala. Tá? Assim, os padrões e tudo, e esse papo de mais crônico, mais agudo, mais exudativa, menos exudativa. Ele vai voltar nisso na discussão. A aparência morfológica da membrana tipo 1 não se diferencia entre os três grupos, né, em relação à fractalização, embora tenha um número desproporcional de lesões em Sifan no grupo quiescente. Falei já disso. Então, não é uma verdade absoluta ainda, mas o que a gente vai guardar do artigo? Temos padrões diferentes de membrana complexo neovascular no ACTA. Basicamente, os dois principais, ele fala em três porque é Sifan, medusa e indeterminada. Mas vamos guardar os dois principais, Sifan, medusa. Então, quero guardar uma informação. Membrana não exudativa, a maior parte delas é padrão Sifan. Um tronco, copa de árvore de ramificações vasculares, tronco único, de lesão mais crônica. Predispõe, teoricamente, a maior chance de atrofia futura. Lesão mais estável. Menos nutrição da córeo capilar. Membrana ativa. Padrão mais comum no ACTA, medusoide, cabeça de medusa. Mais ramificações vasculares. Mais proliferação, mais rico de vasos é o complexo neovascular. Mais ele nutre o EPR, menos atrofia. Ok? Um vaso preeminente central era visível nas membranas quiescentes no estudo em 63% dos olhos. Isso é consistente com a maturidade e cronicidade da lesão, é o que ele fala. Você via um vaso principal e ele era condizente com a cronicidade da doença. E esses vasos preeminentes têm uma característica anatômica que faz com que eles sejam mais resistentes a anti-VEGF. Por conta de células endoteliais que perdem os pericitos de proteção, e em contraste com os vasos de menor calibre, que não têm célula endotelial protegendo ou pericitos, eles são mais responsivos ao tratamento. Essa é uma explicação vascular, porque o vaso em Sifan responde menos ao anti-VEGF. Portanto, ele se torna mais crônico, ele diminui a nutrição do epitélio pigmentado da retina externa e atrofia mais. Os pequenos vasos com branching, e 81% das lesões ativas que eram tratados com anti-VEGF, desses medusoides, só 30% eram na lesão quiescente. Então, 80% das lesões ativas eram medusoides, 30% das lesões quiescentes eram medusoides. Como a gente vê aqui também. Ó. Aqui já num caso de membrana quiescente, aqui, ó, tronco principal, copa da árvore. Tronco principal, copa da árvore, é o que é o tronco principal. Aqui, ó, já é um padrão medusoide. Quase, é um indeterminado até, porque aqui, ó, tem um padrão dos vasos, tem ao redor, mas você podia pegar só esse tronco aqui como principal. É difícil você diferenciar. Tá? E aí você vê que a membrana é quiescente. A Renata tinha me pedido, mandar uma pergunta aqui, se tivesse algum desses casos aqui, o onion sign, que o pessoal até botou no grupo. Deixa eu ver se eu acho aqui, Renata. Que é um sinal até relativamente mais novo, mas tem aqui, ó. Isso aqui, ó, novamente, ó. Deixa eu só ver se na figura de cima está melhor, Renata. Ó, tá vendo esse padrão aqui, ó, em linhas? Tá vendo esse padrão aqui, ó, dividindo como se fosse uma linha dentro do mesmo material abaixo do epitélio pigmentado? Quando você divide em linhas, seja uma linha só ou mais de uma, esse é o padrão em lamelas, ou em onion sign, que é quando você tem já tecido fibrovascular dentro do descolamento do epitélio pigmentado. Ele é um descolamento fibrovascular. Tá, Renata?
Você se viu Tá, aí. obrigada, Japir. Deu para ver, né? Sim, sim. Tá. Voltando à discussão. Então, voltando. Esse biomarcador potencial, isso ele não crava, eles estão estudando. Esse biomarcador potencial pode ajudar a diferenciar uma lesão ativa de uma lesão não exudativa, tá? Mas não necessariamente como um guia de tratamento. Ainda não. Mas talvez lá na frente, você diferenciando as duas e sabendo quem vai levar mais para atrofia ou não, você vai tolerar mais fluido ou não, dependendo da lesão. Se ela for mais medusoide, trata mais. Se ela for Sifan, trata menos. Ok? Mais ainda, essas lesões ativas mostraram alterações pequenas depois do tratamento com o IGF. Como ele fala aqui, só discretos vasos, né, que respondem ao anti-VEGF, depois tem alguma reproliferação, reperfusão vascular, mudam a morfologia deles. Então, é uma coisa pequena, que só talvez a fractalização, que é uma coisa mais refinada, talvez mostre mais à frente. Tá? Esse processo de dimensão e fractalização tem um valor entre 0 e 2, com um valor maior, indicando uma complexidade de padrão maior, e quanto mais reduzido é o segmento interno, os 80% internos, você comparando antes e depois, você diminui, quando trata, o segmento interno da membrana neovascular, principalmente padrão medusoide. O tecido vascular que você mostrou para a Renata é o sinal de Onion. Aquele que eu mostrei na verdade, não é o tecido todo, Zé Luiz, porque você tem no meio do tecido áreas fibroelásticas. Então você forma como se fosse linhas com camadas. Entendeu? Foi aquilo que eu mostrei. O achado deles no estudo de uma redução da fractalização depois do tratamento sugere que o padrão neovascular, depois do tratamento, pode ser menos complexo pela atenuação dos vasos de menor calibre. Isso pode ter um efeito significativo na quantidade de densidade vascular, quando você compara com as lesões de vasos mais maduros, Sifan. Então, a redução da fractalização foi mais evidente no medusoide, não tanto no Sifan, lesão mais madura, mais crônica. Comparando os olhos com lesão ativa ou quiescente, não exudativa ou exudativa, tem uma diferença significativamente estatística na fractalização, que já falei do complexo inteiro, está repetindo aqui, e uma redução da fractalização mostra um complexo, um padrão menos complexo e uma associação com a lesão quiescente, ou seja, menor fractalização de início, lesão mais quiescente. Diminuição da fractalização numa lesão ativa, resposta ao tratamento. Tá? Uma limitação do OCTA é a acurácia da segmentação, falamos isso lá no início, não é fácil segmentar, principalmente em paciente que não tem fixação boa, às vezes tem que fazer manual, a segmentação automática está melhorando cada vez mais. Outra limitação é que tem muito artefato de movimento, o paciente tem que ficar paradinho durante aqueles segundos que você traça a imagem, se o paciente estiver mexendo, procurando, já muda completamente, não é igual a CTB, que você consegue fazer uma imagem razoável ainda. O motion artifact, que eles estão conseguindo fazer agora, tipo um eye tracking, vai melhorar muito. O estudo deles, então, resumindo, tenta mostrar uma comparação, análise comparativa da lesão ativa antes e depois do tratamento e comparado com a versão com a análise quiescente, com a membrana quiescente, secundária à degeneração macular. As membranas quiescentes têm uma menor incidência de ramificações das vasos menores, fractalização mostrou isso, e arcadas periféricas com vasos terminais, comparando com as lesões ativas, porque a lesão quiescente é mais terminação única e copa, Sifan, a outra você tem várias ramificações ao redor, medusoide, são biomarcadores anatômicos de atividade, e usando a análise de fractalização, essas complexas lesões neovasculares, depois do tratamento, podem diminuir o padrão parecido com as membranas quiescentes. Ou seja, no fundo é a mesma coisa. Você pega uma lesão ativa e você inativa ela, ela passa a ser não exudativa. A não exudativa tem fractalização menor. Mesma coisa. Então, guardar que a fractalização, o complexo vascular geral, é menor na quiescente e na tratada, quando responde bem. E aumenta, e é isso que eles querem colocar como biomarcador, aumenta quando a lesão está se tornando ativa.
Foi muito complexo, deu para resumir, deu para fazer entender. O OCTA não é para amador, é difícil entender, todo mundo tem dúvida, tem caras ótimos em OCTA, que a gente conhece, amigos, mas mesmo eles têm dúvida. O Onion Sign é como se fossem camadas de shrimp. Meio certo, porque o Onion Sign não é só quando tem shrimp, como mostrei ali no caso. Aí você tem um descolamento epitélio pigmentado, que não tem ainda, não tem um material subretiniano. Você pode ter tanto no shrimp quanto no pad. Se você tiver divisão de linhas, de camadas dentro do pad, você também fala como Onion Sign, porque é tecido fibrovascular dentro do pad. Entendeu, Vinícius? Não é um sinal único para shrimp, não. Onion Sign, que é você dividir em lamelas um tecido que está se formando fibrovascular, fibroelástico. É um sinal relativamente novo, que eu já incluí na minha aula de OCT para dar futuramente. É um sinal ruim. Como essa fibra elástica é um sinal de marcador para ruptura de epitélio pigmentado, principalmente quando é no TED. É sinal de que você está formando tecido elástico. Mirella agradecendo, ótimo. Deu para entender bem, né, Mirella, as fases do OCTA, né? Beleza, ótimo. Michele, obrigado. Ótimo. Todo mundo entendeu? Porque não é fácil, às vezes, recetar isso para vocês, né? Mas é o básico para entender. Tem muito mais coisa em OCTA, mas o básico, se vocês pegarem isso, já vão saber tudo. A Pia está falando se a Michelle já sabia tudo, já sabia. Ela, não sei porque ela assistiu a aula. Que mais, gente? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Algum exemplo? Quem tiver o CTA disponível no seu serviço e tudo, e começarem a discutir, mandarem imagens e tudo, a gente vai aprendendo junto, tá? O CTA todo mundo está aprendendo. Apresentando artigo, não quer dizer que eu seja nenhum mega expert em OCTA. OCTA todo mundo aprende junto. Tem uns caras que estão na frente, que estudaram anos de OCTA, né? Temos alguns amigos ótimos aqui no Brasil, André Romano, Luiz Rosmo, Edu Novaes, os caras são feras, estudaram isso no fellow inteiro deles lá, recente, nos Estados Unidos. E mesmo eles têm dúvida. Então, mas são sempre fontes para ajudarem a gente. O ministro perguntou, Japir, você acha que o 12x12 vai ser o padrão para o CT de relação às imagens? Vai. Porque o 12x12, a gente vai poder ver várias outras doenças que não são só a degeneração macular. Então, o ACTA está começando a ser muito estudado para edema macular diabético, por exemplo. E você pegar só 3x3, você não tem ideia do círculo capilar foveal todo. O 12x12 vai ser ótimo. Obrigado, Pia, está agradecendo aqui também. Agora, para usar o Lucentis Oilia, é melhor Cifam ou padrão Medusa? Na verdade, o melhor é o padrão Medusa. É o que responde melhor, Zé Luiz. Porque é mais rico em vasos. Então, ele tem um maior componente vascular. Então, ele responde melhor. Teoricamente, ele responde melhor ao anti-VEGF do que o padrão Cifam. Entendeu? Mas, volto a falar, tem alguns trabalhos que acham que isso não tem nada a ver. Mas muitos mostram esse padrão medusoide sendo mais sujeito à resposta ao anti-VEGF. Obrigado. Nada. Excelente, Japir. Muito obrigado mais uma vez aí. Valeu, Ricardinho. Toda semana a gente aprende um termo novo, uma doença nova, e o grupo lá não para, né? O pessoal está bem engajado na causa aí. Não, legal, sabe que eu fico feliz e eu tenho visto? As discussões não dependem tanto de mim. Vocês mesmos, dentro do grupo, dão as saídas, baseado em tudo que vocês assistiram. Então, não tem ninguém bobo. Ninguém bobo. Se todo mundo começou bobo, não tem mais ninguém bobo. Ninguém. A discussão é de gente grande para gente grande. Então, isso ajuda muito. Todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Sempre falei isso para vocês na residência, né? Eu tenho que puxar vocês para cima, não ficar dando basal. Eu tenho que puxar todo mundo para cima. Aí todo mundo cresce. Eu tenho certeza que todo mundo olha para o OCT hoje em dia, depois dessas N discussões, olha para o OCT diferente. Olha para a cara do OCT, para prestar atenção, presta atenção no detalhe, quer dar o nome às coisas.
e só faz melhorar vocês como médicos. Só. Verdade. Beleza, então, gente. Quinta-feira, a aula tão aguardada de anjo. A aula de... Vai ser o mesmo padrão do ACT. Vamos ver, acho que vocês vão curtir. E, logicamente, é uma aula de layout, vamos dizer assim, não reparem não, mais antigo, porque a geografia, mal ou bem, esses achados todos são, né, de anos, né? Então, é uma aula que tem muito completa, mas de padrão mais antigo. É uma aula até que, já antecipando, eu vou agradecer no dia novamente, mas é uma aula que, na época, eu tive muita contribuição do Hugo Soares Maia, que é o cara que mais fez angiografia no mundo, que é do IBOL, do Rio. Ele tem uma plaquinha da Topcon, que foi o cara que mais fez angiografia no mundo. Ele foi o primeiro a chegar em 150 mil angiografias. Então, é um monstro, já viu de tudo. E eu tenho muitos slides dele. Eu vou agradecer ele no dia, mas nunca é demais. Então, tem muita coisa de antiga, nova. O Zé Luiz está perguntando que OCT você usa. Eu não tenho OCTA, Zé Luiz. Não tenho. Quando eu recorro, geralmente eu peço até para o Nelson, para mim, nossos colegas aqui também na Gamboa, eles têm um OCT da Zeiss, o Angioplex. Mas o da Topcon é excelente também, o Triton. É maravilha. Obrigado. São os dois melhores que eu conheço assim, atualmente, são os dois melhores. Obrigado, Ricardo. Nada, Zé Luiz, nada. A Mariana perguntando se vai ter que reservar lugar na quinta. Acho que não, Mariana. Eu duvido que tenham 500 pessoas. Sem nenhuma falsa modéstia, porra, não tem 500. Não vai dar. Mas mais de 100 dá, mas tem vaga para todo mundo. Tá? Mas não custa nada, entra antes, né? Entra uns 10 minutos antes. Tem que distribuir um voucher aí, já botar no Instagram lá. Não, vai anunciar lá pro pessoal, acho que vai ter problema, não. É bastante grande. O Loud Swell é o maior deles, então não tem erro, não. Sucesso. Então, galera, valeu. Renato, um beijo. Eu tô te Tchau, vendo tchau, aqui. Japi. Beijo para todo mundo aí. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, até quinta.